Boa noite, pessoal. Em homenagem ao Dia Mundial da Obesidade, eu resolvi fazer esse vídeo, certo? Para poder explicar um pouquinho para vocês como é que funciona essa doença, né? Eu separei aqui alguns pontos que de vez em quando eu vou ficar olhando para poder ficar me lembrando. Mas são pontos relacionados a essa patologia, como o que é a obesidade, entender como é que funciona essa doença, quais são os fatores que estão mais associados a ela, os tipos de tratamento existentes e algumas perguntas e dúvidas corriqueiras que podem surgir no nosso dia a dia, tá? Então, primeiro de tudo, o que é a obesidade? Obesidade, ela é uma doença crônica, certo? Que atinge milhares e milhares de pessoas. Infelizmente, vem crescendo bastante. No Brasil, as estimativas mostram que existem mais de 50% de pacientes que estão com excesso de peso e desses pacientes, 20% são obesos, certo? O que é alarmante e isso muito preocupante e que realmente a gente tem que fazer políticas para poder atuar nessa patologia que infelizmente ainda muitos não levam a sério, tá? E infelizmente tem sido cada vez maior essa incidência e por conta disso surgem também novas doenças, certo? Doenças associadas como pressão alta, colesterol alto, diabetes, apneia do sono, tá? E eu costumo falar que obesidade não tem cura, certo? Assim como hipertensão não tem cura, diabetes não tem cura, porém tem controle, tá? Então, se tratado de forma adequada, a gente consegue sim ter um segmento bom com o paciente e a gente consegue ver sim evolução. E como é que a gente dá esse diagnóstico? O diagnóstico ele é feito através do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Você vai pegar o seu peso em quilos e divide pela altura ao quadrado. E aí vai dar um número, e esse número, a depender do valor, vai se enquadrar em peso adequado, magreza, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 ou 3, tá? Existem 3 graus de obesidade grau 1, 2 e 3, que aí vai depender do IMC, eu vou colocar uma tabelinha aqui para que vocês possam ver, tá? E, gente, o que leva à obesidade? A obesidade, ela é desencadeada por vários fatores, tá? Existe um fator genético, que é um fator muito importante. Realmente, a nossa genética, ela tem um peso muito grande quando se refere à obesidade, certo? A gente vê muitas famílias obesas que vai levar aquele paciente a ser obeso. E quando você vê o histórico, todo mundo tem excesso de peso. Outros fatores que vão contribuir para o ganho de peso: estilo de vida inadequado, que aí entrariam várias coisas, tabagismo, etilismo, sedentarismo, uma alimentação não balanceada, uma alimentação desregrada. A nossa alimentação brasileira, infelizmente, é uma alimentação muito rica em carboidratos e pobre em proteína, pobre em saladas, fibras, certo? Então, tudo isso pode sim também culminar com o ganho de peso. Fora outros fatores, muitas outras doenças que fazem que você precise utilizar certos medicamentos que levam ao ganho de peso, algumas outras doenças endócrinas que podem levar ao ganho de peso também, o excesso de peso também. Outros fatores seriam fatores psiquiátricos, pacientes ansiosos, pacientes com transtorno alimentar, pacientes que têm compulsão alimentar e que se a gente não trabalhar essa parte psicológica, a gente não vai conseguir ter êxito com o paciente. Gestação é um fator também de risco muito importante para as mulheres. Muitas mulheres acabam desenvolvendo a obesidade pós-parto, ou na própria gestação ou no pós-parto, certo? Enfim, existem vários e vários outros fatores que podem estar associados. E o tratamento, gente, ele vai se basear através de uma equipe multidisciplinar, certo? Eu preciso tratar esse doente não só com um profissional médico, mas com um psicólogo, muitas vezes a necessidade de um psiquiatra, um nutricionista, certo? Que entenda bastante de obesidade, que seja voltado para essa área. Muitas vezes um fonoaudiólogo, lembrar que a mastigação ela também é um fator que auxilia no paciente no ganho de peso. Então, se eu tenho um paciente muito ansioso, ele come muito rápido, consequentemente come mais comida
e, enfim, isso daí acaba virando um ciclo vicioso. Um educador físico é muito importante para que a gente realmente consiga manter a massa magra desse paciente nesse processo de emagrecimento, enfim, várias coisas. Mas o pilar de todo o tratamento da obesidade é a mudança no estilo de vida, que seriam parar com os hábitos ruins, principalmente bebida alcoólica e cigarro, fazer uma alimentação balanceada para esse paciente e a educação física, certo? Que seria a atividade física, que aí pode ser qual você preferir. Geralmente eu costumo falar para os pacientes que o melhor tipo de exercício físico realmente é a musculação, porque na musculação você vai conseguir manter essa massa magra. No processo de emagrecimento, a gente não perde só massa gorda, a gente também perde massa magra. E não é interessante para o paciente perder essa massa magra dele. Então, a musculação, como é um exercício resistido, ela ajuda muito na manutenção dessa massa magra, que é o que a gente quer, certo? E aí, associado a isso, a depender do padrão alimentar do paciente, que aí isso a gente vai detectar na consulta, a gente pode sim abrir mão de algum tipo de tratamento medicamentoso, que aí existem atualmente 4 medicações disponíveis liberadas para tratamento de obesidade, que seria a liraglutida, a sibutramina, o orlistat e a lorcacerina. A lorcacerina ela foi retirada recentemente do mercado por conta de um possível aumento no risco de neoplasias, mas que na verdade precisam-se de mais estudos. Na verdade foi uma medida protetora, né, do FDA, que é a Vigilância Sanitária Americana, que tirou a medicação do mercado e para mim foi mais como um excesso de zelo. Realmente vão estudar mais e tudo para poder realmente ver essa medicação, certo? Então a gente ficou com 3 medicações disponíveis. Eu acho interessante falar também que existe um estudo que foi lançado no New England que comparou pacientes que tinham em média de 107 quilos e aí submeteram eles em 2 grupos. Um grupo que fez mudança de estilo de vida, com reeducação alimentar e atividade física, e o outro grupo que tomou apenas a sibutramina. E a gente viu que no paciente que fez, o grupo que fez mudança do estilo de vida perdeu 7 quilos, e o grupo de pacientes que fez só uso da sibutramina perdeu 5. Certo? Isso mostra o quê? Como a mudança do estilo de vida ela é essencial e é como se fosse o pilar do tratamento da obesidade. E além disso, eles pegaram um terceiro grupo, que são aqueles pacientes que fizeram mudança do estilo de vida e usaram sibutramina. E quando a gente associava isso, o paciente perdia uma média de 12 quilos. Óbvio que a gente não pode extrapolar isso para todas as pessoas. Não estou aqui dizendo que quem usa sibutramina e faz mudança do estilo de vida vai perder no mínimo 12 quilos, mas que existem estudos que mostram isso, certo? Então isso é um dado muito relevante. A outra coisa que muitas pessoas perguntam, doutor, existe efeito rebote? Tomei a medicação tal, parei de tomar, engordei tudo de novo. Na verdade, não existe, certo? Eu geralmente costumo falar para os pacientes que o paciente que não adere ao tratamento, não se adequa a uma nova vida, um novo estilo de vida, não faz a mudança dos hábitos inadequados, se ele suspender a medicação, ele vai tender sim a reganhar aquele peso, tá? Lembrando que o nosso organismo, ele entende como nosso estado basal um corpo obeso. Então, se eu emagreço 10 quilos, ele vai entender que, poxa, deve estar acontecendo alguma coisa, eu preciso retornar ao peso que eu era antes. Então, é como se você tivesse uma luta constante contra o seu organismo. Ele sempre vai tender a voltar para o estado basal, que ele entende que é um corpo obeso, e você vai estar sempre tentando ali emagrecer. Por isso que é tão difícil tratar a obesidade, por isso que é necessário um segmento contínuo a longo prazo. Eu geralmente costumo falar que a gente não dá alta para o paciente obeso. Ele fez bariátrica, vai receber alta. Não, não recebe alta. Ele precisa ter um tratamento para o resto da vida, porque existem possibilidades de reganho de peso. Certo? Falar em cirurgia bariátrica é também uma possibilidade terapêutica que a gente vai utilizar nos casos refratários ao tratamento clínico, mas que aí eu precisaria fazer um outro vídeo para poder falar sobre cirurgia bariátrica, porque realmente é muito extenso o assunto obesidade.
E o que seria um tratamento efetivo? Um tratamento efetivo é aquele que a gente consegue, através do tratamento proposto, obter um sucesso de pelo menos perder 5% do peso, certo? Então, se um paciente ele pesa 100 quilos, ele tem que perder no mínimo 5 quilos na próxima consulta. Geralmente é até 3 meses. A gente pede que a gente tenta que o paciente perca mais, tá certo? Não só perder, como manter esse peso perdido. E é isso, gente. Tem uma dúvida também que sempre perguntam sobre estilos de dietas diferentes. Dieta cetogênica, dieta A, B, C, jejum intermitente. Gente, o que emagrece é uma dieta hipocalórica. Não importa o meio que você vai fazer, tá certo? Se é jejum intermitente, se é uma dieta cetogênica, enfim, não importa. O que importa é que ela seja hipocalórica. Você tem que ter déficit calórico, certo? E aí, a forma como você vai fazer essa dieta, aí é individual, cada um faz do seu jeito. Mas o que emagrece, o que a gente tem respaldo na literatura é que o que emagrece é a dieta hipocalórica, ok? Bom, gente, eu acho que é isso. A gente tem que realmente olhar a obesidade com um olhar diferente mesmo. A gente tem que levar a sério essa doença, a gente tem que tratar ela com respeito, tem que tratar os pacientes com respeito, certo? E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar aqui. Espero que tenham gostado. Beijos.